然后我们呢，现在邀请我们的驻圣保罗圣保办事处经济组黄子明副组长，为我们分享有关台湾的就业金卡签证的相关资讯。我们欢迎黄子明副组长。Gobierno de Taiwán también quiere ofrecer un incentivo sobrevisto para emprendedores. Entonces, tienen esa oportunidad para divulgar esa información para todos. Según relatorio de pesquisa por Instituto Internacional, que Taiwán fica mejor 4 lugar más famoso sobre que Taiwán es el mejor negocio de ambiente, también mejor competitividad. Según el relatorio también faló que Taiwán tiene más empresas con innovación del mundo, fica tercero lugar del mundo. También según el relatorio internacional que Taiwán es un buen lugar para vivir, para morar, porque Taiwán fica tercero mejor país del mundo que tenemos alta calidad de servicio médico, también tenemos alta seguridad. Entonces hoy quiero ofrecer esa información que el gobierno de Taiwán que da ese incentivo sobrevisto de oro para todos. Extranjero, para emprendedor, para startups internacional, para solicitar visto de oro. Visto de oro que inicia en 2018, que se llama Taiwan Employee Golden Card. Este visto oro que combina 4 funciones, que incluye visto de residente, permissão de trabalho, certificado de residência estrangeiro e permissão de reentrada, que significa pode entrar a Taiwan, não tem limite. E esse visto de ouro pode solicitar através de site direto, não precisa intermediário. E segundo informação de visto de ouro, temos 16 campos pode solicitar. Os mais importantes são economia, ciência e tecnologia, arquitetura, cultural, arte, educação, finança, advogado, esporte. E cada campo tem suas condições, como precisa ter um salário mensual mínimo 30 mil reais mensual. E tem alguns patentes talento nesse campus. E tem benefício também esse visto ouros, porque pode utilizar esse visto ouro para procurar trabalho em Taiwan, para solicitar desconto de imposto, para que agora os pagos de imposto em Taiwan tem uma condição que se tem salário anual superar quase 50 mil reais nos primeiros 5 anos. Também utilizar esse visto ouro pode solicitar uma residência permanente após 3 anos. Para sua família também pode utilizar esse visto ouro para solicitar seguro médico, que não precisa esperar 6 meses para solicitar esse seguro saúde nacional. Chamamos Chemigembo. Até a final de março desse ano, o governo de Taiwan já emitiu quase 6.100 visto ouro para todos. O mais importante é esse campo de ciência e tecnologia, economia, educação, cultural e finanças. Se querer entender ou conhecer mais detalhes sobre visto ouro, pode entrar nesse site e solicitar ou consultamos
oferecemos mais informação. E temos mais outro visto, se chama Taiwan Empreendedor Visto. Esse também pode solicitar e tem menos limite, que pode trabalhar, viver no Taiwan. E essa tem vantagem de esse tipo de visto, que não precisa estabelecer uma nova empresa antes de solicitar. E tem uma duração de até 1 ano que pode ficar no Taiwan. E pode solicitar e estender esse tipo de visto, que não é necessário que sair de Taiwan. E pode estender mais 2 ou 3 anos. E também pode solicitar no nome de equipe. E se vocês querem utilizar esse visto de empreendedor, também tem algumas condições. Se tem valor de venda anual sobrepassa 50 mil reais e pode solicitar. Também, se empregar mais 3 funcionários em tempo integral, ou tem algumas contribuições para desenvolvimento econômico para Taiwan, também pode solicitar. Obrigado a todos. Essa é a informação sobre vistos. Apresento a primeira palestra o Sr. Liao Youjie, que ele é formado na USP, engenheiro e mestre pela INSPER. Ele já trabalha no mercado financeiro faz 24 anos e eleito 6 anos consecutivos melhor professor da INSPER. Hoje ele trabalha na C6 Bank, que é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Seja bem-vindo. O meu tema hoje vai ser dinheiro, e eu acredito que todo mundo gosta desse assunto, se interessa pelo assunto e quer aprender mais sobre isso. Tá? Para a gente começar a falar sobre dinheiro, eu quero fazer uma provocação a vocês. Eu quero que vocês pensem em algum parente ou algum amigo, ou parente, amigo dos seus pais, dos seus avós, na seguinte situação. Pensa em uma pessoa que hoje está na sua terceira idade, tá? Essa pessoa, você sabe que trabalhou muito, batalhou muito, foi super competente, estudioso, só que hoje, numa idade mais avançada, ela teve o padrão de vida jogada lá para baixo, sabe? Aquela pessoa que você sabe que ela viveu bem lá atrás, quando trabalhava, tinha o seu dinheiro, tinha os seus gastos, tinha a sua vida, e que hoje, infelizmente, a vida piorou bastante na terceira idade. Geralmente, quando eu tenho mais tempo, eu peço os nomes dessas pessoas. Hoje eu não vou fazer isso, mas normalmente a gente sempre lembra de alguém. É muito rápido vir essa pessoa na nossa cabeça, né? Essa pessoa que batalhou, foi competente, foi honesto, foi ético, e que infelizmente lá na frente o padrão de vida despencou, certo? É uma pena, porque essa pessoa, por mais que tenha estudado, trabalhado, batalhado na expertise dela, no que ela sabe de melhor fazer, ela infelizmente cometeu uma falha grave. E essa falha grave levou ela a estar onde está hoje. E eu posso afirmar que uma boa parte dessa sala, talvez mais da metade dessa sala, esteja indo para o mesmo caminho. Como é que eu sei isso? Matematicamente é impossível evitar essa queda sem um conhecimento que eu quero compartilhar hoje com vocês. Por que é tão comum a gente encontrar amigos, parentes, pessoas na televisão, no jornal, na rua, nessa situação? Porque infelizmente eles não tiveram um ponto super importante de educação financeira, que por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique, estude, pode dar errado.
minha pergunta: isso te interessa? Sim, porque eu estou afirmando que há uma boa chance de mais da metade da gente ir para o mesmo caminho. E não faz muito sentido a gente estudar, trabalhar, acordar cedo, vir sábado aqui, para daqui a alguns anos, para daqui a algumas décadas, depender de ajuda de parente e depender apenas do governo, concorda? Não faz sentido. Então, para que eu estou levando essa vida hoje, para lá na frente viver assim? E o viver assim, uma notícia ruim, uma adicional, é que quem não estiver preparado vai viver assim por décadas, porque a expectativa de vida só aumenta, certo? Então, é esse recado que eu trago para vocês hoje. E qual foi o erro, qual foi a falha que essas pessoas cometeram, que a gente vai aprender hoje a não cometer? Normalmente, a gente aprende desde criança, que tomar dívida, pegar dinheiro emprestado de banco é ruim, cuidado. Que trabalhar para ter o seu rendimento, para ter o seu salário é honesto, faça isso. Gaste e nunca gaste mais do que você ganha. E siga assim, concorda? Infelizmente, nesses valores tem um ponto errado. Infelizmente, do jeito que a gente aprendeu desde criança, tem um erro. E esse erro leva a gente a quebrar lá na frente. Qual que é o problema? Estudar, super importante. Trabalhar, super importante. Ter receita, também. Não pegar dívida, de preferência não, verdade, concordo. Só que tem um detalhe. A sua renda, o seu salário, ele é feito para 4 coisas. E normalmente a gente só atende a primeira. Só que o seu salário, o seu dinheiro serve para 4 coisas e vocês têm que lembrar dessas 4, senão vai dar errado. O seu salário serve para pagar as contas do seu mês. E normalmente, muita gente aqui usa todo o seu rendimento, o seu salário, sua renda, para pagar as contas do mês e termina o mês no 0 a 0. Terminar no 0 a 0, a gente sempre aprendeu como honesto, como certo. Cuidado, o nosso salário, além de pagar as contas do mês, ela precisa suportar a nossa segurança financeira. A gente tem que ter segurança, a gente tem que ter liberdade com esse dinheiro e a gente precisa buscar a independência com esse dinheiro. Então, o tema que eu tinha colocado na palestra hoje era dinheiro, segurança, liberdade e independência. Pagar conta do mês é 1/4 da função do seu salário. Infelizmente, essa é uma má notícia para você, certo? Mas ela é importante. Porque sem segurança, sem liberdade, sem independência, a chance de você lá na frente acabar um dia dependendo dos seus parentes, assim como você pode ter tias que dependem das irmãs, dependem das outras tias, vocês conhecem várias histórias assim. Ok? E se você tem um nível de renda X hoje, e lá na frente, aqui no Brasil, quem continuar aqui no Brasil, tiver recebendo pelo INSS e vai ganhar muito menos que o X, a sua vida vai levar esse tombo. É matematicamente impossível você não levar. E o que significa você usar o seu salário, usar a sua renda, usar o seu dinheiro para ter segurança, liberdade e independência? Uma palavra: você precisa aprender a investir. Você precisa aprender a separar uma parte do seu dinheiro, guardar e investir para você ter segurança, liberdade e independência. Se você nunca investir na sua vida, por mais rico que você seja hoje, um dia vai dar errado. Não tem como escapar, é matemático. E como é que você investe então para você ter segurança, liberdade e independência? Vamos começar com a segurança, tá? Então, já entendemos, já caiu a ficha que o nosso dinheiro não é só para pagar a conta. Eu preciso garantir outras coisas.
como é que a gente garante a segurança na nossa segurança financeira? O que é segurança financeira? Segurança financeira significa, vou dar um exemplo. Eu pratico tênis de mesa, bem chinês, bem taiwanês, certo? Então eu pratico tênis de mesa e há 1 ano e pouco atrás eu fiquei com tendinite no meu ombro direito. Fiquei com tendinite porque já tenho uma certa idade, jogo errado, então deu ruim. Fui no ortopedista, fiz fisioterapia, não a resolveu, continuei com muita dor. E o médico falou, olha, o único jeito para resolver isso aqui é com infiltração. Infiltração é aquilo que os jogadores de futebol também tomam no joelho, né? Então, você tem que fazer infiltração aqui no seu ombro para resolver. A infiltração, que eram duas injeções de ácido hialurônico, algumas coisas assim, custava alguns R$1.000 e o plano de saúde não cobria. Se o meu dinheiro ele é usado todo mês só para pagar o meu cartão de crédito, o meu aluguel, o meu condomínio e o meu supermercado, acontece uma tendinite, o que eu faço? Vou ficar com dor para sempre? Eu preciso ter dinheiro para resolver isso. Eu preciso ter segurança, eu preciso ter dinheiro para eu saber que a qualquer momento eu posso precisar, vai acontecer algum imprevisto e eu vou precisar de dinheiro para resolver. Segurança financeira, a gente junta dinheiro numa caixinha separada, muito conhecida no Brasil, chamada reserva de emergência. É o dinheiro que você vai separando todo mês, tá, para você gastar com imprevistos. Porque a gente não sabe qual vai ser o próximo imprevisto e a gente não sabe quando vai acontecer o próximo imprevisto. A gente só tem uma certeza: imprevistos vão acontecer na nossa vida. Pode ser um parente seu que não tem plano de saúde, que precisa de uma assistência, que precisa de uma ajuda. Pode ser algum problema na sua casa. Pode ser um cano que estourou, que você mora num apartamento, que alagou o seu vizinho de baixo, tem que consertar. Concorda que vira e mexe acontece coisas? Pode ser uma batida de carro, N coisas que podem acontecer na nossa vida. E para essas N coisas que podem acontecer na nossa vida, a gente precisa ter uma reserva para que dinheiro não seja problema naquele momento, porque você já vai ter outros problemas além de precisar de dinheiro. Ok? Reserva de emergência. Quanto que você tem que ter nessa caixinha? E em que tipo de produtos financeiros? Tá? Então vamos começar primeiro com tipo de produto. São produtos de investimento, são produtos financeiros que precisam ser muito seguros. Não existe nada 100% seguro, mas tem que ser muito seguro. E tem que ter alta liquidez, que significa que você pode dispor do dinheiro rapidamente quando precisar. Você não pode precisar do dinheiro ali e falar, então tá bom, então espera 3 meses que você vai ter o dinheiro. Não dá. Não dá para você colocar sua reserva de emergência num apartamento, comprar um terreno. Não dá para você vender para resolver a sua emergência. Então tem que ser produtos com alta liquidez e baixo risco. Um produto que tem alta liquidez e baixo risco aqui no Brasil é a poupança. Poupança pode ser usada como reserva de emergência? Pode. Eu recomendo? Não. Por que não? Porque existe no Brasil um outro produto que rende mais e é tão seguro quanto a poupança. Existe no Brasil um produto tão seguro quanto, exatamente o mesmo nível de segurança, só que rende mais, que é o famoso CDB que você encontra em cada banco. Todos os bancos oferecem CDBs. Um CDB de um banco, por exemplo, Itaú, é tão seguro quanto a poupança no Itaú. Por quê? Porque a garantia da poupança é a mesma garantia do CDB. E por que então que todo mundo aplica na poupança? Porque o meu pai aplicava, meu avô aplicava, é o único produto que eu conheço, então eu coloco. E o banco paga menos e todo mundo coloca mesmo, então ele nem precisa pagar mais, e todo mundo coloca mesmo. Tá? Mas um
você colocar o seu dinheiro, sua reserva de emergência no CDB, que tem que ter liquidez diária, porque existe CDB que você pode sacar a qualquer momento, e tem CDBs que você só pode sacar no vencimento. Esse que você só pode sacar no vencimento não serve para a reserva de emergência, serve para as outras caixinhas, tá? Mas para a reserva de emergência, poupança, ou, o que eu recomendo, CDB com liquidez diária. Para quem conhece títulos do Tesouro Direto, títulos do governo, quando você compra Tesouro, Selic, também serve, ele é um produto feito para essa reserva de emergência. Fundos de investimento conservadores também servem para essa reserva. Então, são produtos que você pode tirar a qualquer momento. E perceba que eu não falei de rendimento. Dinheiro da reserva de emergência, você não tem que se preocupar com rendimento. Ah, ele rende pouco, rende nada, não importa. O que importa é você estar com dinheiro seguro, perto de você, que você pode usar em qualquer emergência, em qualquer imprevisto, seja no trânsito, seja em casa, seja de saúde, seja com a família. Tudo bem? Quanto você precisa deixar de reserva de emergência separado? Nós, no mercado de educadores financeiros, nós temos uma regra chamada regra 369. Então, se você é funcionário público e tem estabilidade de emprego, 3 meses dos seus gastos mensais. Então, se o seu gasto mensal é de R$5.000, por exemplo, você que é um funcionário público que tem estabilidade de emprego, você guarda R$15.000 na sua reserva de emergência, em CDBs, em fundos conservadores. Ok? Se você é um assalariado, um profissional CLT aqui no Brasil, você guarda 6 meses os seus gastos mensais. Então, se você gasta R$3.000 por mês em conta, são R$18.000 que tem que ter na reserva de emergência. Se você gasta R$10.000 por mês, você tem que ter R$60.000 guardado numa reserva de emergência. R$60.000, para quem tem gastos mensais de 10.000, não vai cobrir tudo. Não é qualquer emergência que, assim, pode acontecer alguma emergência que essa reserva não cubra, mas para boa parte ele vai cobrir. Inclusive, desemprego. Se você por algum motivo perder o emprego, é da reserva de emergência que você vai tirando dinheiro mês a mês, até você se recolocar. E é por isso então que a gente recomenda 6 meses de gastos guardados. Porque aí você vai ter 6 meses para usar essa reserva para você buscar uma recolocação no mercado. Por isso que o servidor público a gente recomenda só 3. Não precisa deixar mais, porque lembra que esse dinheiro ele rende pouco. E é normal, é esperado que ele renda pouco, porque ele é seguro e tem liquidez. Assalariados, 6 vezes. E para os profissionais autônomos, né, a gente tem vários autônomos aqui. A regra 369, 9 vezes os seus gastos mensais. É bastante dinheiro. Se você pegar o quanto você mais ou menos acha que você gasta por mês e multiplicar por 9, é dinheiro pra caramba, só para deixar na reserva de emergência. E aí algumas pessoas que me procuram pelo Instagram me perguntam: professor, eu estou aqui com R$1.000, onde eu invisto? O que eu faço com esse dinheiro? A minha primeira pergunta para essa pessoa: você já tem reserva de emergência? Se a pessoa falar não, fala assim: não vem falar comigo se é melhor comprar Petrobras, ou Vale, ou Amazon, ou se vale a pena comprar terreno, investir em Bitcoin. Esquece. Se você não tem reserva de emergência, esquece todas as outras caixas, esquece todos os outros produtos. O seu foco é colocar dinheiro em CDB, em título público, em fundo conservador, até você juntar a sua reserva de emergência. Porque senão você pode quebrar. O que acontece quando você vai ter emergência, você vai ter imprevistos. Se você não tem essa reserva constituída, o que vai acontecer? Você vai entrar no cheque especial, vai deixar de pagar a conta, vai dever no cartão de crédito, que é o mais comum no Brasil, e vai dar errado. Então, quando a pessoa sobra um dinheiro e pede a primeira dica de investimento, a dica é muito simples: constitui a reserva de emergência. Não fica pensando em bolsa, criptomoeda, esquece, não é isso. Porque, pensa num trabalhador típico. Imagina uma pessoa que gasta, vamos usar o número, R$2.000 por mês. Assalariado.
R$2.000 por mês assalariado. Então a reserva de emergência tem que ter 12 mil. Essa pessoa que gasta R$2.000 por mês ganha um pouquinho mais de salário. Concorda que para ela separar 100, R$200 não é simples? E de 100 em 100 reais para juntar 12 mil, leva mais de 2 anos. Leva mais de 2 anos, e é isso mesmo. Então, para os investidores que estão começando, eles vão ficar anos investindo em produtos chatos e que rende pouco. E está certo. Porque investir não é para dar emoção. Investir não é legal. Investir é você deixar de poder consumir hoje. Mas é um dinheiro que, se você não tiver, vai dar tudo errado lá na frente. Esse é o começo. Demorei lá alguns anos, juntei a minha reserva de emergência. Demorou. Precisei usar de vez em quando, usei, depois que eu usei eu vou colocando de volta até encher de novo. Enchi. Qual é o segundo passo? A segunda caixa é a caixa, a primeira é da segurança, a segunda é a caixa da liberdade. O que significa liberdade? Significa eu ter dinheiro para viajar quando eu quero, para eu trocar de celular quando eu quiser, para eu pagar a faculdade dos meus filhos. Então é uma caixa que pode ser coisas para daqui a 1 ano e meio, para trocar celular, por exemplo, ou pode ser coisa para daqui a 10, 15 anos para quem tem filho pequeno. Então assim, ele tem prazo, ele tem um prazo bem variado, tá? Mas é a caixa que fala para você, olha, dinheiro não me bloqueia, dinheiro não me proíbe de fazer coisas que eu gosto. Mas para você fazer isso lá na frente, você precisa guardar hoje. Porque quem não guarda dinheiro, normalmente realiza esses sonhos parcelado, a crédito, certo? E o que acontece quando você faz parcelado, a crédito, com dinheiro emprestado, financiado? Na prática, você está dando boa parte do seu sonho para os bancos. Porque se você guarda, você ganha juros para realizar vários sonhos. Se você não guarda e vai pagando parcelado ou financiado, pagando juros, você está entregando os seus sonhos. Você vai realizar muito menos viagens, muito menos trocas, muito menos coisas boas para você, porque parte disso você está sempre pagando via juros. Nessa segunda caixa não tem um volume, sabe? Porque imagina que eu tenho, meu caso específico, eu guardo dinheiro nessa minha caixa para a faculdade das minhas filhas. Hoje elas têm 12 e 7 anos, elas sabem que elas querem fazer faculdade fora do Brasil. Então, eu guardo dinheiro porque eu quero que elas possam fazer isso. Então, eu tenho dinheiro guardado para isso. Eu tenho dinheiro nessa minha caixa aqui, vou dar um exemplo. Vou dar esse exemplo. Geralmente funciona melhor no outro público, mas aqui acho que também funciona. Eu estava no final de 2021, era novembro isso, tinha um jogo de futebol importantíssimo, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, jogo no Uruguai. Eu não fui, estava assistindo aqui. Eu sou palmeirense desde criança, a minha cara italiana não me deixa negar, então eu sempre fui palmeirense, adoro assistir futebol e o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou o jogo, 2-1, final da Libertadores, campeão sul-americano de futebol. Eu super feliz, comemorei, legal pra caramba. Aí eu viro outro dia, eu fico pensando, eu levo uma vida super simples. Eu sigo bastante o que a Suzana prega e daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Eu levo uma vida muito simples. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de vida super simples. Eu guardo dinheiro. Eu tenho a minha reserva de emergência constituída e eu guardo dinheiro para os meus sonhos. Eu virei e falei assim, eu guardo, vivo bem. Quer saber? O Palmeiras ganhou, eu estou super feliz. Eu vou assistir o Mundial em Abu Dhabi. Eu tenho esse tempo, eu tenho dinheiro guardado, por que não realizar esse sonho? Então eu ligo para um amigo meu, esse meu amigo é super biliardário, então tanto faz para ele, mas aí
Rogério, vamos assistir o Palmeiras jogar Mundial lá em Abu Dhabi em janeiro? Janeiro do ano passado. Aí ele vira para mim assim, bora China, bora China. Ele fala assim comigo, bora China. Então a gente comprou, a gente não comprou o pacote era caro, a gente comprou, ele com o filho, a gente pegou um hotel para 3 pessoas, 3 adultos, dividimos táxi, compramos passagens direto para lá de uma forma mais barata, a gente fez uma viagem econômica, mas eu usei o dinheiro do meu sonho para realizar um sonho, eu assisti o Palmeiras em Abu Dhabi jogando um Mundial. Não deu certo, não ganhou, né? Não foi dessa vez. Vocês tinham que ver o aeroporto de Abu Dhabi na noite do jogo. Assim, imagina 20 mil palmeirenses todos de verde, parecendo um velório de 20 mil pessoas. Estava um clima horrível, mas eu vivi essa experiência. Pô, eu guardei dinheiro para isso. E eu posso viver esse sonho. E eu tenho dinheiro para outros sonhos. Eu vou realizar um outro sonho agora em breve, em junho. Eu vou realizar um sonho que eu quero muito conhecer o Japão. Então eu vou conhecer o Japão agora. Minha esposa é filha de japonesas, minhas filhas são mesticinhas, japonesinhas para chinesinhos. Então eu sempre quis conhecer o Japão, nunca tive a oportunidade, eu vou agora em junho. Vou ficar 2 semanas lá, assim. Pô, eu guardei dinheiro para isso. Então eu vou usar para realizar meus sonhos. Se eu faço isso parcelado, se eu faço isso a crédito, eu vou realizar muito menos, eu não vou conseguir pagar Japão, vou fazer outras coisas. Essa segunda caixa é a caixa da liberdade financeira. Para essa caixa, você guarda em produtos que pode ter mais risco, aí você pode falar em bolsa de valores, você pode falar em criptomoeda. Eu não vou entrar em todos eles hoje, que não vai dar tempo. Mas aí você consegue falar num outro conjunto de produtos que não é poupança, não é CDB, não é fundo conservador. Já tem um monte de outros produtos aqui que servem para você realizar seus sonhos. Sonhos de 2 anos para frente, sonhos de 10 anos para frente, que nem a faculdade das minhas filhas. Tudo bem? E a terceira caixa é a caixa da independência financeira. Independência é a soma de segurança com liberdade. Porque pensa você em casa agora, e você mora numa rua super perigosa, por exemplo. Pô, você tem liberdade para sair na rua, mas você não tem segurança, então você não sai. Agora pensa no inverso. Você mora num bairro super seguro, mas você está preso. Você não tem liberdade, apesar de ter segurança. Também não serve. Então, para você ter, quando você tem segurança e tem liberdade, você tem independência, que é a terceira caixa. O que é independência financeira? É você não depender do governo e não depender dos seus parentes. Alguém aqui quer viver dependendo de filho? Sobretudo os mais jovens. Você consegue imaginar você com um filho de 5 anos e falar assim, daqui a 40 anos eu quero viver dependendo dessa pessoa? Não dá, esquece. Isso já foi assim, não é errado assim, não é errado. Culturalmente isso vem mudando. Só que se você não tem a caixa da independência financeira constituída, matematicamente você vai viver de INSS, 2, 3, 4 mil reais, dependendo do professor, por mês, e de favor de parente. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas que nunca aprenderam a investir, que sempre trabalharam honestamente, sempre gastaram tudo que ganhavam e nunca souberam que o salário servia não só para pagar a conta do mês, mas também para prover segurança, liberdade e independência. Essa caixinha de independência, a gente tem vários produtos visando o longo prazo. No Brasil nós temos previdência privada, então não vou entrar aqui, na minha aula de PGBL e VGBL são 3 horas, então não vai dar certo. Mas você tem previdência privada para você usar aqui no Brasil. Você tem títulos bem longos, com liquidez, títulos com vencimento bem longo para você usar no Brasil. Tesouro Direto, por exemplo. Então eu invisto em Tesouro IPCA+, não vou entrar no detalhe, mas eu invisto em Tesouro IPCA+, para essa minha terceira caixa da Previdência da Independência. Eu invisto em previdência privada. Tem um produto para essa caixa aqui que brasileiro e chinês adoram.
e que serve para essa terceira caixa? Comprar imóvel para alugar. Concorda? O chinês e brasileiro adora ter imóvel. Eu não faço questão, mas eu sei que você não compra um imóvel para usar de reserva de emergência. Você não usa um imóvel, o aluguel do imóvel, para realizar sonho. Ele é uma renda mensal vitalícia, concorda? Ele é típico produto da terceira caixa de independência financeira. Então você pode misturar imóvel para aluguel, previdência privada, tesouro IPCA+, uma carteira de ações, aí tem vários outros produtos. Tudo bem? Perceba que quando a gente divide essas três caixas claramente, a gente percebe que você tem metas financeiras para atingir em cada uma delas, e você tem produtos específicos para cada uma delas. Por isso que quando alguém pergunta para mim, professor, qual que é o melhor investimento com 10 mil reais? Não existe o melhor investimento. Existe o investimento mais adequado para o que você precisa nesse momento, dado que você já tem. Se você não tem nada, é fácil, reserva de emergência. Se você já tem, aí vamos olhar o que mais você precisa para complementar. Então nunca existe o melhor produto de investimento. Ok? Mas se você tem na cabeça essas três caixas bem distintas, que você sabe que tem que começar pela primeira, vai ali. Ali já está suficiente, bora para as outras. E cuidado, você ter apenas uma carteira de imóveis para aluguel, você está enchendo só a terceira caixa. E para sua emergência? Você vai pegar com algum amigo emprestado? Difícil. Cada vez mais difícil, vocês sabem. Certo? Para realizar sonhos, você vai vender um imóvel para fazer uma viagem? Não dá. Então, para cada caixinha aqui tem coisas diferentes. E quanto a gente precisa ter aqui para a caixa da independência financeira? Assim como o da reserva tem um número, o da terceira também tem um número. Aí eu montei uma planilha. A planilha é você colocar, hoje eu tenho tantos anos, eu quero começar a ter uma renda a partir de tantos anos, uma renda de tanto, já guardei tanto. Então só informação bem básica, e a planilha te dá o quanto você precisa guardar ou o quanto você precisa juntar lá para frente. Essa planilha, para quem quiser, eu passo para vocês depois pelo Instagram. Porque assim, você baixa, abre no Excel, preenche 4 ou 5 campos e ele te dá todo o fluxo para quanto você precisa para a terceira caixa, a caixa de independência financeira. Tudo bem? Quem quiser, pode mandar para mim, no @profilial no meu Instagram. Quem quiser, manda para mim uma mensagem, um direct. Olha, pode escrever lá, independência ou palestra Taiwan. Coloca alguma observação para eu saber que você está aqui, que você quer aquela planilha, e eu mando para você um link para você baixar, abrir e simular. Tá? Então, para cada um vai dar um número diferente, por isso que eu não consigo falar aqui. Reserva de emergência é fácil falar aqui, mas para a aposentadoria eu preciso passar uma planilha para vocês. Quem quiser, pede para mim lá no meu Instagram, eu baixo o link para vocês. Espero que tenha agregado para vocês a mensagem e obrigado pela próxima. Começando agora com o Elian Wang, administrador da Fundação Getúlio Vargas, responsável da gestão de estratégia de ações da EasyQuest. E ele vai palestrar para a gente sobre comércio de hoje em dia e o empreendedorismo. Bom, antes de falar, quem aqui trabalha com comércio, e-commerce, loja física ou internet, né? Ou os pais trabalham com isso, né? No meu caso, minha mãe trabalhava com isso. Bom, o comércio hoje em dia, né, todo mundo com quem eu falo, principalmente que trabalha com isso, muitos amigos da colônia, eles têm reclamado que tem ficado um pouco mais difícil, né? E por que tem ficado mais difícil? Principalmente o business de loja física, varejo físico. Vamos passar. Acho que o culpado do varejo físico é o millennial, né? Que aqui com o celular ele não quer ir mais para a loja, né? E mesmo para a loja online tem algumas dificuldades de você criar a sua própria loja. Vamos passar mais slide, né?
Porque quando você vai fazer a sua loja online, o principal problema é o custo de aquisição de cliente. Então você tem que fazer anúncios no Google, no Facebook, e esses anúncios acabam custando muito caro vis-à-vis o retorno que eles dão. Então, se você não fizer isso direito, você vai ter problemas. E quando você vai vender nessas plataformas, né, as grandes plataformas, então você vê o caso lá nos Estados Unidos é a Amazon, aqui no Brasil o Mercado Livre principalmente, eles têm todos os clientes, eles têm muitos dos clientes, e operar aqui dentro do marketplace, ele tem algumas dificuldades, né? Vamos passar mais um? Para começar, primeiro, porque você como fornecedor, né, quando você entra no marketplace e você quer vender lá dentro, você é um fornecedor, e o problema é que eles tratam vocês, né, tratam a gente como commodity. Então, quando você vai comprar uma câmera, comprar um microfone, comprar um lápis, que seja no marketplace, você nem sabe de quem está comprando, mas não é o marketplace, não é o Mercado Livre que está comprando, é algum dos fornecedores, e todos eles competem lá dentro. Então, por isso que você é um commodity. E aí, qual que é o problema de você ser uma commodity? Bom, o conceito básico de commodity é que não tem diferenciação nenhuma, né? E aí, como você não tem diferenciação nenhuma, você é price taker. O que quer dizer price taker? O mercado define o preço que você vai receber. Você não tem nenhuma... Você, individualmente, não tem nenhuma influência sobre a formação desse preço. Vamos passar mais... E aí, qual que é o outro problema aqui, né? Esse é o Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon. E o que ele fala? A sua margem é minha oportunidade, né? E o que quer dizer isso? É a questão da desintermediação. Então, ele olha a cadeia. Então, você vai ter a fábrica de um lado, lá no extremo, no lado extremo, né? No início da cadeia, e aí você vai ter vários distribuidores. Ele fala, todos esses distribuidores aqui no meio da cadeia, eles têm muito pouco valor agregado, eles não têm utilidade nenhuma. O que eu vou fazer? O dinheiro que eles estão ganhando vai ficar para mim, né? Então ele fala isso, né? A sua margem é minha oportunidade. Então você, como fornecedor, tem que tomar cuidado, porque a cabeça do dono do marketplace é essa, né? Ele pegar o seu ganho para ele. E aí, do outro lado, qual que é o outro problema? O marketplace tem todos os consumidores, né? Grosso modo, tem uma questão de network effect e flywheel effects. Depois, assim, a gente pode até explicar com mais detalhes, quem quiser entender esses conceitos. Mas o marketplace, ele tem todos os consumidores, porque vocês, como consumidor, vocês começam a ter também como aplicativo uma praticidade muito grande. Então você vai procurar alguma coisa, você deixa de procurar no Google, você já entra direto no seu aplicativo e fala, em vez de procurar no Google, sei lá, uma commodity qualquer, eu vou procurar direto no Mercado Livre, né? E aí tem também outras questões, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Amazon tem a assinatura, né? E como você tem a assinatura, você quer se utilizar do máximo dessa assinatura e diluir o custo desse pagamento. Então você faz muita questão de utilizar esse serviço. Você tem desconto, você acaba tendo descontos de frete, você tem outros benefícios como vídeo, música. Então tudo isso vai fazendo com que você fique cada vez mais preso à plataforma. E aí vocês, né, como fornecedor, isso como plataforma, mas a gente como fornecedor, a gente começa a ter mais dificuldade para atingir o consumidor final, né? Porque você, como uma loja específica, você vai, vamos supor, né? Você vai ter uma linha de produto, você não vai... O cliente, ele não quer a dificuldade de ter que criar um cadastro e fazer isso só para uma loja específica, né? É mais fácil ele entrar no Mercado Livre, na Amazon, que ele vai ter uma variedade muito maior, né? E ele já tem um cadastro, já tem a forma de pagamento, tudo lá dentro, e é muito mais prático. Bom, vamos passar mais slide. Bom, basicamente essa teoria que eu falei, ela se chama Aggregation Theory, que é de um analista lá de tecnologia dos Estados Unidos, Ben Thompson.
Então, como funciona essa teoria? Lá no passado, como que as empresas ganhavam dinheiro, né? Elas tinham controle sobre a oferta. Então, quando você pensava em Ambev, né, Ambev, no Rockefeller, né? A Ambev, ela tinha aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, alguns talvez não conheçam, mas a Ambev é a maior empresa de cerveja do Brasil e uma das maiores empresas do mundo. Depois elas compraram a Budweiser e viraram controladora de várias empresas ao redor do mundo. Bom, mas como que ela ganhava dinheiro aqui no Brasil? Ela tinha controle sobre a oferta, então ela tinha 70% de market share. O Rockefeller lá atrás, né, na Standard Oil, ele tinha 90% de controle de mercado, então ele tinha muito controle sobre a oferta. E aí como que ele fazia? Esse controle sobre a oferta, ele exercia o que a gente chama de pricing power. Então ele tinha um poder sobre a formação de preço, porque os consumidores acabavam tendo muito poucas opções, e aí com esse poder de preço ele transformava, ele basicamente transferia bem-estar do consumidor para o acionista. Só que qual que é o problema? Hoje, né, quando você vai falar, a Amazon tem 70% de market share, Google tem 90%, o Facebook tem 50%, Uber tem mais de 50% também. Pro antitrust, né, pro cara que quer criar competição no mercado, é muito mais complexo. Como que ele vai fazer isso? Tá bom. A Amazon tem 90% de market share, então vamos tirar uns 20% dos fornecedores. Pô, quem vai ser prejudicado no final do dia vai ser o próprio consumidor, né? O Google também tem 90% de market share. Como que eu faço? Então ele não pode ter acesso ao conteúdo. De novo, o consumidor é quem acaba perdendo. E no passado era muito fácil resolver isso. Então, a Ambev tem 70% de market share. Então vamos vender uma meia dúzia de marcas, criar um novo competidor, e aí esse competidor vai conseguir melhorar o mercado para o consumidor. Bom, isso daí foi possível, né, graças ao advento da tecnologia. Então, o custo marginal de oferta, então você entrar na plataforma é zero, né? Então ele é basicamente informação. A oferta é uma commodity, como eu já falei. E diferencial é o acesso aos consumidores, né? Por isso que todo mundo briga. No passado, até ano passado, retrasado, todo mundo tinha cupom de graça no Rappi, no iFood, todas essas plataformas, no Uber, né? No começo também, todas essas plataformas elas davam dinheiro de graça. Você tinha um monte de cupom para comprar qualquer coisa e nem precisava realmente ser um usuário recorrente, né? O diferencial é aos consumidores. Só que qual que é o problema, né, para a gente, para o pequeno empreendedor? É justamente como que você vai fazer esse consumidor ficar no seu negócio, né? Como que você vai fidelizar esse consumidor? Acho que a Suzana depois vai ter algumas dicas, né? Bom, vamos lá. Aqui e por que eu queria passar pelo leilão da nota de $1, né? Eu aprendi com ele, na verdade. Por isso que eu tinha pedido para ele explicar. Bom, o leilão da nota de $1 funciona da seguinte forma, né? Então você tem uma nota de $1 e as pessoas elas têm que dar lances por essa nota de $1. Então começa da seguinte forma, 10 centavos, né? Começa um lance baixo. Aí o segundo lugar fala, vou dar um lance de 20 centavos porque faz sentido, porque eu vou pagar 20 centavos por uma nota de $1 e eu vou ganhar esse diferencial. Só que tem uma segunda regra. O segundo lugar ele não leva a nota de $1, mas ele tem que pagar pelo seu lance. Então o segundo lugar ele está em 10 centavos. Ele vai pagar por esses 10 centavos, mas ele não vai levar a nota de $1. Então começa a subir, né? Aí o cara está em segundo lugar, vai pagar 10, aí ele começa a subir para 30, né? 30 centavos. Aí o cara que ficou em 20 centavos vai lá e sobe de novo, até que chega em $1, né? Aí o cara que está em 90 centavos fala, eu vou pagar 90 centavos para não levar a nota. Então é melhor eu pagar 1,10, né? Vou subir acima de $1 porque pelo menos eu vou ter um prejuízo menor. Eu vou levar uma nota de $1, mas eu vou pagar 1,10, então eu vou ter um prejuízo só de 10 centavos. Não sei se ficou claro? Mais ou menos. Tá.
Essa é um pouco complexo. Por isso que eu tinha pedido para deixa eu explicar melhor que eu sei. Bom, vamos lá. Qual que é o ponto, né? Esse leilão da nota de $1, ele tem tanto decisões racionais e irracional. Qual que é a decisão irracional? Você pagar mais de $1 por uma nota de $1. Qual a decisão racional? Você quer minimizar sua perda, porque você está lá em segundo lugar, você vai lá e vai pagar mais de $1 por uma nota de $1, mas você está querendo minimizar o quanto você está perdendo. Qual que é a solução para o jogo, né? É a cooperação entre as partes. Então você se juntar com o segundo lugar, né? Você que está em primeiro, tanto faz, primeiro ou segundo lugar, os dois se juntam e falam, pô, vamos parar de dar lances aqui por essa nota de $1, porque senão a gente vai perder cada vez mais dinheiro. Então, como que a gente transpõe isso para o pequeno negócio? Para a tecnologia, é fácil, né? Porque no exemplo de tecnologia, era basicamente quando as empresas davam dinheiro de graça. Então, qual que é a decisão irracional? Você dá um cupom de R$20, vamos supor, no caso do Uber. Te dou R$20 para você andar de graça no meu Uber aqui para você testar. Qual que é a decisão irracional? É você dar R$20 de graça. Qual que é a decisão racional? É que todo mundo está fazendo isso, né? Então o 99 fazia isso, o Easy Tax fazia isso. Então se você não fizesse isso, você ia perder market share e você ia se tornar irrelevante. Como que a gente vê isso no pequeno negócio? Então é muito normal também a gente como pequeno empreendedor comprar muito estoque. Então você vai lá, viu que tem uma moda de, sei lá, bateria de celular está vendendo muito aqui no Brasil, então vamos todo mundo comprar muita bateria da China, porque isso daí vai vender muito fácil. O problema é que se todo mundo fizer isso, você começa a ter uma sobreestocagem no mercado. E qual que você vai e aí você vai se deparar com esse leilão da nota de $1. Quais que vão ser as decisões racionais e irracionais nesse caso? A decisão irracional é que você vai ter que vender esse estoque num preço eventualmente até abaixo do que você pagou, porque você está com estoque muito alto, né? E qual que é a decisão racional? Pô, você está com estoque muito alto, isso custa, né? Você tem custo de capital de giro, você tem um custo financeiro. Então, é melhor você se livrar desse estoque do que você ficar com ele empacado, né? Então, isso é um conselho que eu dou para quem tem pequeno negócio, de tomar cuidado com essa gestão, principalmente no capital de giro, gestão do estoque, para que vocês eventualmente não se deparem com esse tipo de situação. Bom, aí para terminar, acho que são vários assuntos bem diferentes, né? Como é uma palestra sobre empreendedorismo, né, eu queria falar um pouco sobre um dos maiores empreendedores da nossa época, né, o Steve Jobs. E aqui é um pouco sobre a avaliação que houve na época que ele lançou o iPhone, né? O iPhone hoje é claramente um consenso que é um produto de sucesso, é um dos produtos mais rentáveis da nossa época. Mas quando ele foi lançado, ele estava longe de ser um consenso, né? Ele recebeu muitas críticas e aqui eu vou ler uma das críticas que foi escrita por uma revista bem renomada da época, né? A TechCrunch, lá dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. The futurist, we predict the iPhone will bomb. Né? Ele basicamente falou bomb no sentido ruim. Ele basicamente falou que o iPhone ia ser um fracasso, né? E aí ele foi itens por itens. Crack the screens, né? A tela ia quebrar. Então a tela do iPhone é feita de vidro, e quando o consumidor sentar com o iPhone atrás do bolso, basicamente essa tela vai quebrar. Então vai ser uma porcaria. Outra crítica, né? O teclado, né? That virtual keyboard will be about useful for typing emails and text messages as a rotary phone. Basicamente ele falava que o teclado do iPhone era de uma qualidade muito baixa e ele seria equivalente a um telefone giratório, né? Não sei, acho que muita gente o pessoal aqui também talvez lembre disso, né? Mas lá quando a gente era mais novo, a gente ficava girando o telefone. Então ele falava que o teclado do iPhone seria equivalente a isso. E por quê, né? Porque na época, não sei se vocês lembram, tinha um BlackBerry. Então era muito mais fácil de teclar no BlackBerry do que no iPhone.
E a última crítica aqui é blank screens, né? Basicamente, ele critica a bateria do iPhone, porque a bateria do iPhone iria durar muito pouco, porque a tela é muito grande e a qualidade da imagem era melhor. Bom, por que eu passei por isso, né? Porque a gente aqui, primeiro, a gente aqui como empreendedor, a gente vai estar suscetível a críticas, né? Então, a gente tem que estar disposto a eventualmente ter a rejeição, porque no primeiro momento, né, principalmente para inovações, isso daqui é uma coisa normal, porque quem que ia falar há 10 anos que seria normal você pegar um telefone, chamar um carro, entrar no carro de uma pessoa estranha e não ia ter que pagar nada com dinheiro nem nada, né, só com celular. Então, essas coisas elas realmente causam um estranhamento num primeiro momento, mas para o caminho do sucesso, isso daí faz parte, né? O segundo ponto é que o sucesso vem de longo prazo e a gente aqui, quando a gente olha para as coisas que deram certo, é muito fácil olhar para trás e falar, isso era óbvio, né? O iPhone, hoje em dia é um sucesso, mas quem que falaria lá atrás, né, que seria tudo isso? Então, parece óbvio olhando para trás, mas é longe de ser, porque antes de chegar lá, antes de chegar no sucesso, a gente teve que passar por muitos erros, né, por muito trabalho, muitas noites mal dormidas, então isso daí faz parte, né? E finalmente, como último ponto, né, lembrar que a gente tem que fazer as coisas diferentes, porque se você, como empreendedor, fizer as coisas que todo mundo está fazendo, basicamente você vira uma commodity, e como eu mostrei anteriormente, uma commodity, ela dificilmente vai ter um retorno muito elevado, né? E só fazendo coisas diferentes e que façam sentido para vocês é que vocês vão conseguir passar por esses momentos mais difíceis, muito trabalho e eventualmente chegar no sucesso, né? E eu falo isso porque na minha época de faculdade, nos negócios, era muito fácil você querer fazer o que estava todo mundo fazendo, né? Então, quando eu fazia a faculdade, a moda era ir para o mercado financeiro e ir para a Ambev, né? Todo mundo queria ir para esses dois lugares. Há 2 anos era ir para empresas de tecnologia e para startups, né? Hoje em dia, startup já não faz mais sentido, né? Dado que acabou o dinheiro de graça. Então, realmente são pontos que a gente tem que pensar e fazer por nós mesmos, senão tudo isso não vai te levar a ter sucesso no longo prazo, né? Nem pessoal nem profissional. E para terminar, acho que é mais fácil eu deixar o vídeo do Steve Jobs, né? Não sei se vocês já viram essa propaganda, mas ele fala bastante disso, né? Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bom, acho que é isso. Obrigado, pessoal. Agora eu gostaria de convidar a Suzana Su. Ela é criadora do Zero Acúmulo, formada pela ESPM e Tsinghua University e trabalhou mais de 10 anos em marketing e eventos. Ela vai falar sobre empreendedorismo feminino e propósito de vida. O tema de hoje é empreendedorismo feminino e propósito de vida, e vocês vão entender por que eu juntei esses dois temas.
Mas antes de falar sobre o meu tema, eu preciso falar dos meus pais e da minha história, do meu trajetório para vocês entenderem. Os meus pais, eles estudaram, trabalharam e se casaram em Taiwan antes de virem ao Brasil no início dos anos 80. Eles tinham a vontade de ir para os Estados Unidos, mas como eles já tinham familiares aqui no Brasil, eles vieram para cá. Não sei se é o caso de vocês, mas eles trabalharam com confecção e comércio. Mas, quando eles vieram para cá, eles tinham zero conhecimento do idioma. Né? Acho que a maioria, né, dos imigrantes não sabe o idioma e é super desafiador, ainda mais quando você vem mais velho. E eles vieram trabalhar com coisas operacionais. E para eles não importava o que eles iam fazer, contanto que eles tivessem condições para criar eu e minha irmã. E na cabeça deles, a gente ia se tornar engenheira, advogada ou médica. E, como vocês viram, eu não sou nenhuma dessas três. E, assim, naquela época, o empreendedorismo não era nem ensinado nas faculdades. Hoje a gente sonha em ser empreendedor, mas eles, todo mundo veio como empreendedor sem saber que era empreendedor, não é verdade? Então, vocês vão ver que na minha família a gente não tem essa tradição de empreendedorismo. Meus pais nunca imaginaram que eu fosse dar continuidade ao negócio deles, porque meus pais, eles se aposentaram com loja. Então, eles não tinham, não falavam para mim nem para minha irmã, vocês têm que cuidar da loja, ser empreendedor. Então, eu fui trabalhar com marketing por 10 anos. Então, agora eu vou entrar no assunto. Aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. Eu vim falar de empreendedorismo feminino porque eu sou a única mulher aqui, né, como palestrante, e eu acho muito necessário aproveitar essa oportunidade para falar de representatividade feminina e ser mulher do Brasil. É desafiador. Embora a mulher já tenha conquistado alguns direitos, é inevitável a gente se deparar com um abismo salarial. Então, por exemplo, se eu trabalho numa mesma empresa que o Pedro, com o mesmo cargo, eu vou ganhar menos que ele. Vocês sabiam disso? E eu já passei por isso, que eu já trabalhei com homens e eles ganhavam mais que eu no mesmo cargo. E vocês vão ver, na empresa de vocês, são poucas as mulheres nos cargos de liderança. Então, a mulher líder, ela é ilustrada como exceção. Né? Então, aparece, CEO de tal empresa é mulher. Isso não deveria ser exceção, deveria ser normalizado. E a mulher também, ela tem uma posição de subordinação quando ela fica em casa, né? Então, geralmente, quando a mulher tem dependência financeira, né, que é o que o professor Léo falou, ela acaba até sofrendo violência doméstica e ela não consegue sair dessa situação, porque ela não tem o dinheiro para tirar ela e os filhos da violência. E, em contrapartida, as mulheres que não sofrem subordinação, elas são mães solo. Talvez você não conheça uma mãe solo, mas é a realidade aqui no Brasil. Muitas mulheres têm filhos e elas são as únicas provedoras da casa, às vezes trabalhando em mais de um trabalho para sustentar os filhos. Aí, além de falar sobre ser mulher, eu preciso falar o que é ser asiática no Brasil. Vocês viram que com a Covid, os casos de Asian hate aumentaram muito, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, houveram também denúncias de agressão física, bullying digital, assédio verbal pela internet. E 65% envolveram mulheres. Por quê? A mulher asiática, ela é estereotipada como uma mulher frágil, vulnerável, que não vai responder, sabe? Então, ela sofre mais essa violência e ela fica calada. Então, os agressores se aproveitam desse estereótipo da mulher asiática. Eu coloquei aqui questionamento da qualidade dos produtos, porque há pouco tempo atrás
os produtos chineses eram ainda tidos como de má qualidade, né? Xing Ling, vai quebrar. Vou pegar aqui o carregador lá da 25 de março, que vai quebrar em um mês. E isso, por eu ser uma empreendedora asiática, eu poderia passar por esse tipo de preconceito. Se alguém entrasse lá no meu Instagram e falasse, ela é chinesa, acho que os produtos dela não são de qualidade. E, por fim, os asiáticos sempre receberam papel de coadjuvante, no sentido de atores asiáticos sempre foram tidos como engraçadinho, como uma pessoa para ser debochada, sabe? Nas novelas, nos filmes. E esse ano, 2 asiáticos ganharam o Oscar de melhores atriz e ator. E eu acho que isso já é um passo, né, para o reconhecimento do protagonismo asiático. E até mesmo a Sabrina Sato aqui no Brasil, né? Ela é empresária, apresentadora, e ela é um exemplo de uma asiática que deu certo. E eu espero que mais asiáticos ganhem o papel de protagonistas. Bom, parece bem desanimador, né, o que eu falei aqui. Mas existe um motivo para empreender ainda, que é, o Brasil é o 7º país com o maior número de empreendedoras. Vocês sabiam disso? 30 milhões de mulheres empreendem no Brasil. E na pandemia isso aumentou muito a quantidade de abertura de MEI, né, que é do microempresário individual. A mulher aqui no Brasil, ela tem o maior nível de escolaridade que os homens. Por quê? Em famílias menos favorecidas, o menino da família acaba largando a escola para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, as mulheres acabam ficando mais na escola. E isso é uma vantagem, porque 71% das mulheres usam as redes sociais, inclusive eu, para vender os seus produtos. E, de acordo com o Sebrae, as mulheres elas demonstraram mais competência para implantar inovação. Então, a gente falou de inovação, né, Wélio? As famosas Femtechs, que são as empresas comandadas por mulheres. E, assim como eu, quando a mulher abre um negócio, ela está atendendo uma demanda de outras mulheres. A gente sabe que aqui no Brasil e no mundo, né, as mulheres correspondem à maior parcela de consumidoras. E aí, por exemplo, as mulheres empreendedoras, elas acabam trabalhando em beleza, moda, alimentação principalmente, mas entra pet shop e outras indústrias também. E o Zero Acúmulo eu criei para atender a minha própria demanda de produtos naturais, menos tóxicos, porque eu não via isso no mercado. Então, eu queria atender a minha própria demanda e criei o Zero Acúmulo 2 anos atrás. Bom, existem os riscos de empreender, não é mil maravilhas, mas se vocês estão aqui é porque vocês têm interesse, né? E eu vi pela enquete, poucos aqui trabalham com comércio. Quem sabe depois dessa palestra, vocês tenham vontade de virar empreendedores. Mas, antes disso, eu vou falar alguns fatos e verdades para vocês depois não falarem, a Suzana falou que vai dar certo. Não, calma. Então, um dos riscos de empreender é a velocidade do mercado. O pequeno empreendedor, quando ele não tem investimento, ele tem recursos limitados para realizar pesquisa, se realiza pesquisa. Eu não realizei pesquisa, foi no tato, no teste, no tentativa e erro. Então, como que você acompanha a concorrência quando você não tem esses recursos? Então, você precisa atender a expectativa do público-alvo, né? Encontrar seu nicho. Nem sempre o que você acha que vai ser seu público realmente vai comprar de você. Então, você vai ficar testando até acertar. E a parte principal, eu acho que é o que o professor Léo falou. Você tem que ter uma estabilidade financeira, porque a renda é variável. Por isso que o empreendedor precisa juntar 9 meses do equivalente aos seus gastos, porque vai ter mês que você vai vender bem, vai ter mês que você não vai vender. Existe um termo chamado sazonalidade. Pode ser por data, né? Então, por exemplo, Natal você vai vender mais? Sorvete, vende mais no inverno, vende mais no verão? Depende do país. Então, a sua renda,
vai variar e você tem que estar preparado e você não vai poder desistir, né? Se você empreendeu, abriu lá o seu CNPJ, você precisa ter esse preparo. E no caso, eu não sabia dessa da regrinha que o professor falou, mas eu tinha mais de 9 meses reservados para poder empreender. Então, eu usei meu próprio capital pessoal para investir no zero acúmulo. Porque é fácil falar, quero abrir um negócio, alguém paga para mim? Né? Mas não é assim, gente. A vida adulta não tem algum familiar para ajudar, nem sempre, né? Pode ajudar de outras formas, mas você vai mexer no seu bolso quando você for abrir o seu negócio. Ó, aqui, ó. O que eu pensava que era o empreendedorismo? Liberdade, não ter chefe, horários flexíveis e a verdade. Com a liberdade vem muita responsabilidade, porque quando você tiver seu primeiro cliente, você é responsável por toda a experiência de pré-venda, durante e o pós-venda. Não ter chefe. Gente, eu sou a minha chefe. Então, eu sou chata comigo mesma e todo cliente é meu chefe. Então, se eu não faço alguma coisa direito, eu sou cobrada. Então, eu troquei uma chefe que eu tinha por centenas de chefes. E horários flexíveis. Gente, eu trabalho 24 horas. Eu tenho um e-commerce. Então, eu respondo pedido, mensagem no WhatsApp, 6 da manhã, 10 da noite, sábado, domingo, feriado. Eu viajo, eu recebo mensagem, eu coloco lá no Instagram, pausa para férias. A pessoa fala, eu preciso de um escalda-pés. Aí eu falo, eu vou mandar semana que vem. Eu não falo que eu estou viajando, mas eu falo, semana que vem eu mando. É tipo o chefe, não é? Que manda a mensagem quando você está viajando. Aí aqui entra o segundo assunto, que é propósito de vida. Tem um termo japonês, né? Quem é japonês aqui? Ikigai, que é a razão de existir. Existe uma matriz muito mais complexa, mas acho que para a palestra de hoje, esses são os principais para quem está pensando em empreender. O Ikigai, ele fala assim, saiba quais são as suas qualidades. É difícil a gente falar, né, do que a gente é bom. Muita gente consegue listar seus defeitos, não é? Não é mais fácil falar, eu sou chata, eu sou, não sei, falar vários defeitos, mas quando fala, fala uma qualidade sua, a pessoa fica pensando. Você precisa ter isso definido. O que você é bom? E, em contrapartida, o que o mundo precisa? Mundo não é só o mundo, pode ser a comunidade, sua rede de amigos. Você identifica uma necessidade e, das suas qualidades, o que você pode cobrar e que o mundo precisa. Então, às vezes, a gente acha, eu sou bom de finanças. Ninguém quer saber disso. Será? Hoje, todo mundo se beneficiou das 2 palestras, né, dos meus colegas. Então, às vezes a gente menospreza o nosso conhecimento e não acha que as pessoas têm interesse, mas você precisa descobrir isso e cobrar por isso, né? Porque se for de graça, você tem uma ONG, você faz um trabalho pro bono. E a ideia é você encontrar uma oportunidade e não pensar em abrir um negócio só para ganhar dinheiro. Porque quando você pensa no dinheiro, você está com a mesma mentalidade de se você trabalhasse numa empresa. Então, é engraçado, né? A gente fala, eu vou abrir meu negócio, vou vender uma coisa que está vendendo muito. Mas isso não quer dizer que você vai persistir, né? Porque não é um sonho seu. Você está pensando em dinheiro, então é melhor você ficar na sua empresa ganhando salário fixo e não gastando sua renda pessoal para vender um negócio que você não entende por quê. E, por final, assim, legado. Legado, na verdade, é herança. Como você quer ser lembrado? Então, o vídeo do Steve Jobs é incrível. Era o exemplo que eu ia dar também. Por quê? Depois que o zero acúmulo acabar, ou depois que eu morrer, eu quero ser lembrada como a empresa que mudou a sua rotina, a empresa que te expôs a produtos menos tóxicos, né? Então, se você tiver na sua cabeça como você quer ser lembrado, aí você vai ter muito mais motivação para criar um negócio.
Aí, ó, aqui tem uma frase do Thomas Edison, o inventor da eletricidade. O caminho mais certo de vencer é tentar outra vez. Então, não existe perfeição. Empreender é tentativa e erro, é cansativo. Você vai trabalhar muito mais do que você acha que vai trabalhar. E o mais importante, quando você tiver o seu propósito definido, você não vai precisar da validação dos outros. Então, você vai ter fixo o que você quer fazer. E mesmo se você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, eu vou abrir um negócio, o que você acha? E eles falarem, é arriscado, porque eles têm as próprias crenças limitantes deles. Eles vão falar, a gente empreendeu, não deu certo, não sei o quê. Mas se você tiver toda aquela lista que eu falei, né, ter seu propósito, ter sua estabilidade financeira, você não vai precisar da aprovação dessas pessoas para abrir o seu negócio. Você tem que confiar em si mesmo. Aqui, faça em paralelo. No meu caso, eu criei o Zero Acúmulo, o nome, né, Zero Acúmulo, em 2018. Eu ainda estava trabalhando numa empresa. Como coach de carreira, eu já estou atuando há 10 anos. Eu fazia em paralelo, final de semana, depois do expediente. Então, não tem aquilo de, eu vou encontrar o timing perfeito quando eu realizar isso, quando eu tiver isso. E você nunca vai sentir que vai estar pronto se você sempre esperar pelo momento certo de abrir o seu negócio. E, assim como Steve Jobs e outras empresas que deram certo, tenha um diferencial. No meu caso, eu vendo produtos que vendem em qualquer lugar, se você for pensar, produtos naturais, shampoo sólido. Existem empresas grandes que vendem a mesma coisa. Por que eu abri o Zero Acúmulo? Porque eu sou autêntica. Esse é o estilo de vida que eu escolhi para mim, que eu sempre vivi. Eu exponho o meu estilo de vida no Instagram. Eu mostro, né, não só os meus produtos, como toda a filosofia por trás do Zero Acúmulo. E quem compra de mim não é por causa de preço, não é porque eu sou famosa, porque eu não sou famosa. Mas os meus clientes gostam do Zero Acúmulo porque eles confiam no que eu acredito, no meu Ikigai. Eu falo muito do meu propósito como Zero Acúmulo. Eu não falo, compra esse shampoo aí, sabe? Porque você vai no mercado, tem um monte de marca. Vai ter shampoo muito mais barato e cheiroso. Mas se você me acompanha e você vê que o cabelo dela, ela testou de tudo, vou confiar, sabe? Então, eu confio no meu produto e na minha autenticidade. Aí, eu fiz um checklist para vocês acompanharem e ver se vocês conseguem preencher todos esses requisitos que na minha cabeça foram os que funcionaram para mim. Então, na minha opinião, experiência de trabalho prévio foi essencial, porque eu acho que não dá para você ser chefe sem ter sido funcionário. Então, sabe quem fez faculdade de hotelaria? Fala assim, eu vou administrar uma rede de hotéis 5 estrelas. Aí você vai lá o primeiro dia. Você é garçom, você é camareiro, você tem que arrumar uma cama. Aí a pessoa vai perguntar, por que eu tenho que arrumar a cama se eu vou trabalhar com gerência? Porque você tem que valorizar cada passo até chegar na posição de chefe. Aí, motivação e propósito. É o Ikigai. Não adianta pular essa etapa. E propósito de vida é essencial. E como coach de carreira, é isso que eu faço com todos os meus clientes. Quando a pessoa não sabe por que está fazendo as coisas que faz, se está vivendo no automático, a pessoa nunca vai ter motivação para encarar um negócio, porque é muito desafiador ser empreendedor, né? A gente sempre enxerga o sucesso das pessoas, mas ignora todo o caminho que a pessoa percorreu. Sabe aquela música de sertanejo que faz sucesso? A gente fala, nossa, esse cantor fez sucesso, que sortudo. Aí você vai lá pesquisar, a pessoa está 20 anos na estrada fazendo show de graça, sem público, e estoura com uma música. Então, tem que ter um propósito e você tem que ter o planejamento financeiro também. Então, lembrando, se você é CLT, se você é funcionário público e quer abrir um negócio, você tem que ter a sua reserva de emergência. E você tem que ter... E, no meu caso, eu acredito que para abrir um negócio, você tem que ter o dinheiro para o sonho. Porque eu abri um negócio porque era meu sonho.
E não porque era uma emergência, porque eu escolhi sair da empresa que eu estava. Mas, em muitos casos, por que a mulher empreende? Porque, às vezes, a mulher perde o emprego, você precisa encontrar uma solução. Às vezes, você é mãe solo, você precisa ganhar dinheiro. Às vezes, você está numa situação de violência doméstica, quer sair dessa, você pode empreender para juntar seu próprio dinheiro e sair de uma relação tóxica, por exemplo. Então, são vários motivos para uma pessoa empreender. E, no caso, eu atendo clientes que, depois de virarem mães, por exemplo, resolveram empreender. E eu ajudo elas também nessa recolocação, né, transição de carreira. Mas, para isso, você precisa de um planejamento financeiro. Por fim, responsabilidade. Sem responsabilidade, você vai ser que nem uma criança mimada. Ai, não vendi nada esse mês, vou desistir. Mas quem começa, não começa para desistir. Tem que tentar mesmo. E eu acho que é importante conversar com outros empreendedores. Eu estou disponível também, quem tiver alguma dúvida na minha trajetória. Mas eu acho que essa checklist básica já pode ajudar muita gente que está pensando em empreender, mas não necessariamente estava se planejando tanto. Às vezes só, vou abrir porque, sei lá. Mas não é, porque é um caminho sem volta, eu acho, porque é desafiador, é difícil algumas vezes, vai ter vezes que você fala, nossa, só minha mãe vai comprar? Mas eu tive muita sorte de ter uma rede muito grande de apoiadores e quando você estende a sua clientela para familiares e amigos, você vê que o negócio deu certo. Porque seus amigos e familiares só vão te ajudar até certo ponto. Mas se seu produto for ruim, não tem como a pessoa ficar comprando para sempre, né? Então, quando a pessoa fala para um amigo, fala para um chefe, conhece o Zero Acúmulo? Eu vi que está dando certo. Sabe? Então, o caminho é longo, mas eu estou muito feliz porque eu segui essa checklist. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco a minha trajetória. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandam um WhatsApp, mandam um direct no Instagram. E eu ficaria muito honrada se vocês mandassem mensagem por lá falando que assistiram essa palestra. Muito obrigada.